Olá, quero saudar você e toda a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria poder adentrar em seu lar para falarmos sobre Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, uma mensagem cristocêntrica, porque nós somos chamados para anunciar, para fazer Jesus conhecido. Essa é a razão de ser do programa Cada Dia. Nós louvamos a Deus porque mais uma vez o pastor Hernandes vai ministrar a palavra de Deus a nós, falando sobre Jesus, Jesus que é o fundamento da igreja. E também aqui no programa conosco, Vitor Quevedo, que louva a Deus ao som da viola caipira, que canta as escrituras também, né, Vitor? Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Muito bom. Pastor Hernandes, por favor, Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Isso é uma doutrina fundamental para nós cristãos, né, pastor? Certeza. É a espinha dorsal da fé cristã. Com certeza. Que Deus possa usá-lo muito, mais uma vez, como tem feito, em nome da Sexta Igreja, de toda a nossa região, de Uberlândia e região, cidades. Muito obrigado, É um prazer por compartilhar conosco a palavra. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pois bem, gente, eu quero tratar com vocês então deste assunto tão importante. Jesus, o fundamento da igreja. E quero basear esta meditação no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 16, versos 16 a 18. Eu peço a sua permissão para a leitura. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está aqui, lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com seus discípulos, perguntando a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? Os discípulos responderam: Mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, ó Senhor, o povo está totalmente confuso a teu respeito. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde pelo grupo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando aí um elogio de Jesus por definição tão clara, tão lúcida. Mas Jesus não disse isso não. Jesus diz assim: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Em outras palavras, Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você não saberia quem eu sou. Então Jesus disse: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo da história da igreja, nós temos 3 ideias, ou teorias, ou conceitos do que vem a ser esta pedra. Primeiramente, o próprio Pedro. Talvez hoje mais de 800 milhões de pessoas acreditam que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda ideia é de que a declaração de fé, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Porém, nós entendemos que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. E parece-nos que o texto nos leva a esta conclusão inequívoca:
se não vejamos. Na língua grega, há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro procede de pedra e não pedra de Pedro. A palavra Pedro é Petros, e Petros literalmente significa fragmento de pedra, um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra pedra é Petra, rocha inabalável, metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus teria dito para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Além do mais, o pronome demonstrativo não é essa, mas é esta. Eu também te digo que tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está afirmando que ele é o fundamento da igreja. Aliás, o próprio Pedro entendeu isso, tanto no seu sermão em Jerusalém, quanto na sua primeira carta. Ele diz que Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a qual veio a ser a pedra principal. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Mas Jesus não é apenas o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, não é nossa. A igreja tem dono. O dono da igreja tem marca de cravos nas suas mãos. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Mas em terceiro lugar, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. É Ele quem edifica. Sabe por quê? A Bíblia diz que é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem glorifica, é Ele quem nos separa para Ele e nos capacita com o poder para vivermos na presença dEle. Tudo provém de Deus, tudo é por meio de Deus, tudo é para Deus. Tudo é obra dEle, do começo ao fim. Ele planejou, Ele executou e Ele consumará a nossa salvação. Mas, finalmente, o texto diz que Jesus, além de fundamento da igreja, de dono da igreja, de edificador da igreja, é também o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Nada pode destruir a igreja de Deus, nem a perseguição, nem a pobreza, nem ideologias, nem o inferno, porque aquele que a salvou é quem a protege. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar. A igreja não está construída e edificada sobre um homem falho como você e eu, como Pedro, inconstante, altos e baixos, avanços e recuos, escaladas e quedas. A igreja está edificada sobre a rocha inabalável dos séculos, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: você já faz parte da igreja? Você já faz parte da família de Deus? Você já é ovelha de Cristo? Você já é membro do corpo de Cristo? Hoje mesmo, se você crer no Senhor Jesus como seu Salvador, você fará parte da igreja do Deus vivo. Hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, se render a Cristo e fazer parte desta grande família de Deus, daqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, que vão morar com Ele para sempre no céu. Vou orar com você. Deus, eu quero rogar a Ti que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que eles sejam salvos e recebam de Cristo, Senhor, a vida eterna. É neste nome que nós oramos. Amém. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele fez o que a nossa força não pode fazer. É eterno o seu sacrifício, não há o que temer. As glórias dessa vida não são comparadas com o que há de vir, e herdeiros são os que estão em ti. Nem angústia ou solidão
fome ou perseguição, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nem a morte e a vida, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Glória a Deus, nós louvamos a Deus pela vida de Vitor Quevedo, que cantou Nada Nos Separa, que é a primeira canção desse novo trabalho de Vitor Quevedo, cantando as Escrituras. Pastor, uma música que casa certinho com essa mensagem bíblica maravilhosa, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos, pastor, que muitas vezes as pessoas dão ênfase às denominações religiosas, né? Mas o programa Cada Dia quer dar ênfase a Cristo Jesus, a pessoa do Senhor Glória Jesus. a Deus. Respeitamos essas instituições. Claro, mas amamos as instituições. Mas né? veja, sim, a importância na sociedade né, dessas instituições. Mas é um texto bíblico maravilhoso que mostra Jesus Cristo. É a razão da nossa vida. Ele é o fundamento da nossa vida. Exatamente. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Obrigado, pastor. E também queremos dar ênfase aqui, mais uma vez, ao trabalho de Vitor Quevedo, que é um parceiro aqui do nosso programa Cada Dia. Obrigado, Vitor. E esse CD vem aqui com o QR Code, né? Isso aqui é para facilitar na modernidade, né? É isso daí. Porque agora a pessoa direciona aqui a câmera para o QR Code e aí vai ouvir em várias plataformas. Isso mesmo, já está em todas as plataformas Beleza. digitais. Parabéns, viu? Obrigado. E essa música de hoje, Nada Nos Separa. Pastor, também nós temos divulgado aqui o Congresso de Luz para o Caminho, que dá ênfase também às Escrituras. Qual que é a motivação, pastor, para esse congresso aí? Pastor sobre Mota, nós temos, palavra de nós Deus, temos rodado o Brasil todo e temos constatado que a maior necessidade, talvez, da igreja brasileira é o fortalecimento dos púlpitos. Então, nós estamos preparando um congresso especificamente sobre pregação. Sobre pregação. Sabe o que eu acho maravilhoso, pastor, se você me permite? Claro. É que é um congresso que está voltado para todos os pregadores da palavra de Deus. Das mais diversas denominações. Não importa qual denominação, ele pode e vai ser abençoado pelo congresso, porque, afinal de contas, ele está pregando a palavra de Deus. Estamos trazendo preletores com muita experiência nesta área. Eu tenho certeza de que Deus vai fortalecer o seu ministério, Deus vai trazer ferramentas preciosas para você dar um upgrade, dar uma melhorada substancial. Mas, pastor, há uma pergunta, será que é só para pastores? Não, tem líderes nas igrejas, líder de um pequeno grupo. E aberta a pessoa que quer aprender a pregar. Tanto homens quanto mulheres que queiram participar. Para todos, pastor. Bênção. Então, olha, no rodapé do vídeo aparece aí o QR Code, vai ser direcionado para o ambiente, fazer a sua inscrição. Nós louvamos a Deus porque Luz para o Caminho é mesmo uma produtora missionária e que estende o seu ministério não só para uma denominação, mas para todo o nosso país. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. E vamos também falar agora a Sexta Igreja. Da Sexta Igreja. Eita, temos que falar da Sexta Igreja. Varão. Você que quer clamar a Deus pela sua família, todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã, das 5 às 6h30, o clamor pela família. E as programações de domingo, 9 horas da manhã, depois a escola dominical, 17, 19h30. Venha para a Sexta Igreja, você vai adorar. É uma igreja para você e para sua família. Amém. Vai ser uma benção. Muito obrigado. Valeu demais. Tchau, tchau. Abraço, tchau, gente. Tchau.